Querida, abre comigo a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos falar hoje de saúde emocional. E você que está conosco fazendo a campanha do dia D, sabe que a gente vem tratando de áreas específicas de decisão. A gente já falou sobre quem carrega o seu peso, Jesus fazendo o convite que só Ele tem competência para fazer. Depois nós falamos de relacionamentos, como relacionar-se de uma forma que revela Jesus em você, é aquilo que se espera de um salvo. Nós tratamos sobre dinheiro, para entender quem é o seu Deus e quem comanda as suas decisões. Domingo, no dia 4, nós falamos do incrível poder da oração, e hoje nós vamos falar sobre saúde emocional. E para isso, eu quero ler com você Romanos 12, os versos 1 e 2. Deixa eu só contextualizar você. Essa carta aos Romanos é chamada do Pico do Himalaia, da teologia paulina. É, sem sombra de dúvidas, a carta com maior densidade teológica que nós temos. Essa carta foi escrita para um povo que era novo convertido. A maioria absoluta da igreja de Roma era um povo que estava começando a conhecer a Cristo e que tinha se convertido por ocasião do Pentecoste. Então era um povo avivado. Roma era a cidade mais importante daquele tempo, tudo de melhor vinha de Roma ou passava por Roma. E Paulo, apesar de nunca ter conhecido, ou nunca ter estado ali pessoalmente com a igreja de Roma, ele tinha um objetivo com ela. Ele queria que a igreja de Roma fosse a mantenedora, missionária da viagem que ele faria à Espanha. Essa viagem acaba não acontecendo, Paulo morre antes disso, mas Paulo sabia que nenhuma igreja séria sustentava um missionário sem saber sobre o que ele pregava. Então, no primeiro pedaço dessa carta, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo faz aquilo que lhe é peculiar nas suas narrativas, que é externar a teoria. Então, do capítulo 1 ao 11, a gente tem Paulo falando da doutrina, daquilo que é característico da nova vida em Cristo. Porém, a partir do capítulo 12, que a gente vai ler agora, Paulo começa a falar da vida prática. O que é esperado de alguém que anda em Cristo? O que é esperado de alguém que agora fala, age, é direcionado por meio da conversão? Então, esse é o contexto que está por trás do texto que a gente vai ler. E diz assim a palavra de Deus em Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome, porque tu és a nossa razão, o nosso motivo. Pai, o motivo que nos reúne como igreja é te adorar, é render ao Senhor honra, glória, louvor, que só a ti são devidos. E Pai, o nosso clamor nessa hora é que o Senhor continue falando conosco, por meio dessa palavra, Deus, que não é antiga, também não é nova, mas é eterna. Uma palavra que gera vida, que transforma, que resgata, que decide, que muda, que cura. E eu te peço que a exposição dela faça isso, de acordo com a necessidade de cada um que entrou aqui nessa igreja nessa noite. Fala com o teu povo, Senhor. Quanto a mim, mais uma vez confesso a completa dependência que tenho de ti para ministrar a tua palavra. O Pai, que somente a tua voz seja ouvida aqui no nosso meio. Fala com a tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Eu quero explicar um pouco mais do texto a você, para que você compreenda como a Bíblia é rica quando a gente fala de saúde mental, e então falar dos tópicos que eu tenho preparado. Paulo começa no versículo 1 fazendo um rogo. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos. Um rogo é mais do que um pedido, é quase um implorar. Só que ele intensifica esse rogo quando ele fala pelo que ele está rogando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Meu irmão, misericórdia é um negócio sem o qual você não vive. Misericórdia é Deus não dando aquilo que nós merecemos. É diferente de graça. Graça é um favor imerecido. É Deus te dando algo que você não merece. Agora, misericórdia é Deus não dando aquilo que você e eu merecemos. É por isso que a Bíblia diz que elas são as causas de nós não sermos consumidos, e elas são novas todas as manhãs. Vou te explicar como é que é isso.
Você e eu, como pecadores que somos, como carregadores do DNA adâmico na nossa veia, merecíamos todo dia, meu irmão, morrer. É sim, porque o salário do pecado é a morte. Então, ao invés de te matar, que é o que você e eu merecíamos, o Senhor renova sobre nós todas as manhãs a sua misericórdia. Ou seja, Ele não dá aquilo que nós merecemos. É mais ou menos assim, faz conta que eu acordei. Aí Deus lá do céu olha e fala lá, Sara, ó, acordou agorinha. Vai pecar daqui a pouco, merece morrer. Mas ao invés de matar, eu vou guardar. Eu vou proteger os filhos, eu vou dar saúde para os pais, eu vou preservar o casamento, eu vou sustentar o ministério. Isso é misericórdia. O que eu estou querendo que você entenda é que o rogo que Paulo faz à igreja de Roma não é por qualquer coisa. É por uma coisa sem a qual você não vive. Então ele está intensificando o pedido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês façam o quê? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. A palavra corpo aqui é muito mais do que essa casa que a gente mora. A palavra corpo aqui representa a integridade, o ser inteiro, o ser humano todo. E Paulo está dizendo, eu quero que você apresente o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Escuta aqui, você já me ouviu falar disso outras vezes. Esse povo tinha se convertido por ocasião do Pentecoste. Nunca vai existir na terra um povo que conheceu mais avivamento que esse povo aqui. Que eles receberam o derramamento das línguas. Mas Paulo está dizendo, olha, nem sempre é assim. O culto que você tem que prestar a mim, a Deus, não é baseado naquilo que você sente. É baseado naquilo que você sabe. Isso é culto racional. É um culto que mesmo quando eu não sinto, quando eu não arrepio, quando eu não tremo, quando eu não choro, eu continuo prestando a Deus, porque Ele merece aquilo que é o meu intelecto, quem gera em mim. Isso é culto racional. E aí então, ele vai para o versículo 2, que é o que a gente vai falar, que é o que trata de emoções. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez eu quero te explicar esse versículo, para que a gente entre aqui. Ele vai dizer, não vos conformeis. A palavra aqui é autoexplicativa, mas às vezes é bom relembrar. Conformar, meu irmão, é entrar na forma, é ficar parecido, é ser moldado por algo. Se você vai fazer um bolo na sua casa, e você pega uma forma torta, o bolo vai sair torto, porque ele vai ser conformado, ele vai estar dentro da forma. Então Paulo fala, não vos conformeis, não entra na forma, mas, esse mas aqui, na língua portuguesa, é o que a gente chama de conjunção adversativa. O que é isso? É que a ideia que Paulo vai falar agora, ou seja, em seguida, é contrária àquilo que ele disse. Então ele falou, não vos conformei, mas, ou ao invés disso, transformai-vos. Esse verbo aqui tem duas características importantes. Primeiro, você precisa saber que ele está no imperativo. Todas as vezes que na língua portuguesa a gente tem um verbo no imperativo, a gente tem uma implicância direta de ordem. Sabe o que eu quero que você entenda? Transformar a mente não é opção. Transformar a mente não é para quem está com vontade, transformar a mente não é para quem está com tempo sobrando, transformar a mente não é para quem foi avivado, transformar a mente é uma ordem para geral. O verbo está no imperativo. Se você é salvo, você precisa querer e você precisa viver transformando a mente. A segunda característica do verbo, que é importante para entender o texto, é que ele está no presente contínuo. Todas as vezes que no português e aqui no grego a gente tem o verbo no presente contínuo, a gente tem a ideia de processo. O que Paulo está dizendo aqui, você precisou transformar a mente ontem, você vai precisar transformar a mente hoje, e você vai continuar precisando transformá-la amanhã. E aí ele fala, para que você vai fazer isso? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora tem uma coisa que eu quero que você entenda que está por trás disso aqui tudo. Quando você começa a andar com Cristo, uma obra imediata acontece no seu espírito. Ali tudo se faz novo. O Espírito Santo passa a habitar em você. E você então morre para você mesmo e vive para Deus. E o Espírito habita em você e essa obra é imediata. Quando você começa a andar com Cristo, no seu corpo nada vai mudar. Seria um sonho, né? Agora eu estou comendo tudo e não engordando nada. Por que virei crente? Ou então, agora não envelheço. Por que virei crente? Ia ser uma bênção, eu ia achar uma bênção, né? Ser crente não engordar, ou ser crente não envelhecer, mas isso não acontece. No corpo nada vai mudar.
O corpo continua finito, mortal, limitado, cheio de características que a gente vai notando. Ele estava falando para o Osmar ali, ele falou, pastora, melhorou. E o Osmar me alcança na idade todo dia, todo ano. Me alcançou agora. Então eu faço 42, ele vem atrás de mim e faz 42. Eu falei, Osmar, se eu fosse você, negão. Eu começava ontem, meu irmão, a fazer academia, porque meu irmão, recuperado de uma virose, depois dos 40, não é igual recuperado de uma virose dos 25, não. Você pode ficar tranquilo, que o negócio dá mais trabalho, né? Parece que o vírus sabe. Então o corpo continua finito, mortal, limitado, ele vai envelhecer, ele vai acabar. E a Bíblia diz que ele veio do pó e ele volta para o pó. Pois é, só que a gente não tem só espírito e corpo, a gente tem alma. E a sua alma, meu irmão, é onde moram as suas emoções. Está tudo nela. Alegria, medo, raiva, angústia, decepção, traição, humilhação, ansiedade, medo, abuso, rejeição, abandono. Desde quando, pastora Sara? Desde quando você estava lá na barriga da sua mãe? Por que nós cristãos somos absolutamente contra o aborto, mesmo que antes da 12ª semana de gestação? Porque a Bíblia diz que ali já existe alma vivente. Já existe uma alma que recepciona emoções lá na barriga da mãe. Como assim, pastor? O que eu estou te dizendo é que muito das emoções que você tem hoje, elas foram geradas, não só na sua vida intrauterina, na sua primeira infância, na sua adolescência, independente da idade que você tem, a sua alma tem a sua idade, mas ela contém a sua história. Ou seja, apesar de você ter a idade agora e as suas emoções terem a sua idade, ela contém os outros você. Por exemplo, eu te disse que eu tenho 42 anos. Só que dentro da Sara de 42 tem a Sara de 39, a de 35, a de 28, a de 22, a de 19, a de 13, com todo o conteúdo emocional da nossa história. Sabe o que eu quero que você entenda? A alma é uma bomba, meu irmão. A alma é cheia de tóxicos, ela é cheia de história, e ela inclui a consciência, que é passado, presente e futuro. Está tudo nela. Elaborar passado, determinar presente e escolher futuro é o grande emblema da nossa existência. O que eu quero que você compreenda é que Paulo está dizendo aqui, ó, se você não transforma, a palavra mente é a mesma palavra grega para alma, é a mesma coisa. Transformai-vos, eu te disse que é ordem e eu te disse que é processo. Então lá no espírito há uma obra imediata, tudo se faz novo. No corpo nada vai mudar, na sua alma, querido, é processo. Transformar a alma não é simples. Agora tem uma coisa que você precisa entender. Quanto mais você acumula, mais você piora. A Bíblia diz que basta ao dia o seu mal. Sabe o que ela está te contando? Pode ficar tranquila, amanhã você vai ter que lidar com algum mal. Ou seja, se você acumula males, tem gente que lida com males, nunca vou esquecer o que me aconteceu em 1927, eu estava sentada na sacada, e o fulano, e aí você vem acumulando. Lá em 1 Pedro, diz que há uma milícia pela sua alma, milícia do verbo militar, confronto, luta, embate. A Bíblia também diz, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Eu não sei se você entende a potência desse versículo. Numa geração que valoriza tanto a programação neurolinguística e o determinismo e a confissão positiva, a Bíblia já falou disso, ó. Quando a Bíblia fala assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é, sabe o que ela está dizendo? Se você fica assim, ai, porque eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia, você vai ficar feia, pode ficar tranquilo. Assim como você imagina, você é. A alma tem poder. E aqui está o grande segredo, que é o que eu quero conversar com você nessa noite. Paulo está fazendo um convite para esse povo. Ele está falando, você que aceitou Jesus lá em Pentecoste, você que compreendeu toda a teologia e doutrina que eu escrevi para você até o capítulo 11, agora eu quero te chamar para uma mudança de história. Eu quero te fazer um rogo. Eu te faço um rogo pela misericórdia de Deus, que você apresente você inteiro, espírito, alma e corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E então você não vai se conformar, você não vai entrar na forma, não vai ficar parecido, mas ao invés disso, você vai ter transformado pela renovação da mente até experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. Só que, querido, só vai alcançá-la quem estiver fazendo mutuamente as duas coisas. Primeiro, não se conformando. E segundo, em constante processo de transformação. Em constante processo de mudança. Mudança de quê, pastora Sara? De mente. Organização almática.
Quando lá em 1 Pedro diz que há uma milícia pela nossa alma, Pedro quer que a gente se lembre que Satanás sabe que ele não tem poder para tocar no seu espírito. Você pode dizer amém? O espírito é o lugar onde Deus mora, ele não toca lá. Mas Satanás também sabe que quando ele toca na sua alma, quando ele mexe nas suas emoções, e aqui você não pode esquecer, tá, meu irmão? Satanás conhece você como poucos. Ele conhece a sua história, ele ouviu o que te disseram, ele sabe onde doeu, ele sabe a fraqueza da sua família, ele sabe como é que era o ambiente da sua casa, ele viu que desenho que você assistiu, ele sabe o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Ele não é onisciente, mas ele ouve conversas, e ele é milenar. Ou seja, ele conhece a sua história, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós, e ele luta para roubar a alegria da salvação. Como? Adoecendo as suas emoções, movimentando a sua história, seu conjunto de crenças, a sua primeira infância, as suas dores, as suas crises, os seus anseios, os seus medos, os seus abandonos, as rejeições, as suas perdas, os seus lutos, tudo aquilo que diz respeito a emoções, precisa ser ressignificado. E é entendendo isso, e lembrando você, que a gente vive sim, pastor Célio bem falou aqui, uma pandemia de saúde mental. Nós que trabalhamos com isso, eu trabalho com saúde mental há 20 anos, a gente viu uma geração adoecer, mas isso nunca aconteceu tão rápido. Nós nunca tivemos um adoecimento tão veloz e tão profundo de adoecimento de alma como a nossa geração. Nós somos a geração da superficialidade, do fingimento, do engano, da rede social, da projeção de vida perfeita. E por trás disso, dureza, dor, angústia, medo, comparações, aquilo que adoece, aquilo que rouba a paz, aquilo que tira a alegria, aquilo que enlouquece a alma. O que eu estou te dizendo é que decidir cuidar da sua saúde mental não é só decidir alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua história, mas é decidir viver uma vida alegre. Querido, ostentação na nossa geração não é ter dinheiro, fama, não é ser conhecido e não é ter poder. Ostentação na nossa geração é ter saúde mental, é ser emocionalmente equilibrado, é ter ponderação para escolhas, é saber por que escolhe, é estar em constante processo de renovação de mente. E isso é um desafio. Então eu quero, olhando para esse texto, falar com você sobre a renovação da mente à luz da palavra, a não conformação com os padrões e a transformação contínua do nosso interior. Em primeiro lugar, então, está logo aqui, ó, na parte A do verso 2. E não vos conformeis com esse século. Primeira coisa que eu queria que você entendesse é que Paulo está dando aqui uma instrução muito clara. A palavra conformar, no grego, significa moldar-se de acordo com um padrão. Escute, não conformar com o século, não é assim, ó, pastor, então eu não devo conformar com 2024. Não é só sobre isso. É sobre o entendimento das ideologias, do funcionamento, do molde, do aspecto civil, religioso, jurídico, político. É tudo aquilo que envolve a sua existência. A não conformidade, ela está falando de um padrão marcado por valores superficiais e, na maioria absoluta das vezes, antagônico, contrário, avesso à verdade do evangelho. Conformar com o mundo é uma prisão, e essa prisão vai te impedir de experimentar a verdadeira liberdade em Cristo e ter saúde emocional. Um cristão conformado é um cristão adoecido, sobre o qual Satanás vence a batalha na alma. Ele vence você. Todas as vezes que você se molda, que você se conforma, que você fica parecido. John Stott afirmava que a renovação da mente é o princípio da transformação cristã e que somente uma mente renovada pode produzir uma vida renovada. Eu já disse isso porque isso acontece com você. Isso acontece porque o processo é assim, ó. Os olhos são as janelas da alma. Quem conta isso é a Bíblia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Tudo aquilo sobre o que você coloca os seus olhos, a sua alma vai elaborar, ou seja, suas emoções vão captar de alguma forma. Eu ensino isso para os meus filhos, desde que eles são criancinhas, falando para eles assim, ó, lixo que entra é lixo que sai. Por que eu quero que eles entendam? Desde pequenininhos, falo, lixo que entra é lixo que sai. Se você enxergar lixo, você vai devolver isso para lixo em algum lugar. Se você ouvir lixo, isso vai sair de você para algum lugar. E aí o meu objetivo era que eles entendessem que nada é neutro. A música que você escuta, querido, não é neutra. Ou ela é lixo, ou ela te armazena alguma coisa boa. O desenho que você assiste não é neutro.
O noticiário que você assiste não é neutro. A figurinha que você compartilha não é neutra. A rede social não é neutra. E se aquilo que você está colocando os olhos for lixo, isso vai te intoxicar de alguma forma. Ou seja, os olhos são as janelas da alma. Por quê? Porque olho, depois de visto, querido, vai para a mente, que é a mesma coisa que alma. Pra você ter uma ideia, tanto que esse processo é rápido, os especialistas dizem que são 2 milésimos de segundo. Entre os seus olhos veem e a sua mente entendeu o que foi visto. Você pega 1 segundo e divide ele em 2000. Esse é o tempo que leva para a sua mente entender o que você viu. Por isso que eu não fico olhando para uma coisa e falo, o que é isso? Não, você olha e seu olho entendeu. Luz, ar-condicionado, celular, mesa, copo. O processo é rápido. Então acontece assim, ó, os olhos veem, a mente entende. Depois que a mente entendeu, a boca vai falar. A boca vai repetir o pensamento. Depois da boca falar, isso vai se transformar numa ação. Você vai fazer isso. A ação, o conjunto delas vai se tornar um hábito. E o coletivo dos seus hábitos determina o seu destino. Sabe o que eu quero que você entenda? Que é o que Paulo está falando aqui. Quando você, que é o que John Stott reforça na frase que eu falei, somente uma mente renovada produz uma vida renovada, exatamente porque quando eu renovo a mente, eu mudo o discurso, a ação, o hábito, o destino. Se eu não mudo o que eu vejo, eu não mudo o que penso, não mudo o que falo, não mudo o que faço, não mudo hábitos e não mudo destino. Paulo está dizendo, a partir de agora, você não pode conformar com o século que você está. Caso contrário, a sua vida não vai ser mudada. Querida, eu quero falar alguns aspectos práticos para você aqui. Eu poderia falar 30, mas pelo tempo eu vou falar 3. 3 coisas que a gente chama de ponto de esgotamento, que se você se conforma, você tem a sua energia emocional sugada. Deixa eu melhorar isso para você. Todos nós recebemos, todos os dias, como se fosse uma disponibilidade de uma quantidade de energia emocional para usufruir. Então, vamos supor, ontem à noite, terça-feira, planejou o que você ia fazer hoje, quarta. Vou acordar, 6, vou para a escola, vou trocar o pneu do carro que furou, vou almoçar a tal hora. A sua alma disponibiliza uma quantidade de energia para você fazer isso. Só que sabe qual é o problema? Via de regra, a gente nunca consegue ser preciso nesse cálculo. E qualquer coisinha muda esse cálculo. Então, vamos supor que você planejou fazer uma coisa às 7, umas 8, umas 9, só que você pegou um engarrafamento, igual a gente pegou vindo para cá. Quando a gente foi entrar na rua que a gente pega para vir para cá, estava tudo parado. Tudo parado. Um engarrafamento, uma notícia ruim, uma dificuldade, uma conversa atravessada no trabalho, exige de você uma energia emocional que você não tinha para usar. Sabe o que eu quero que você entenda? Todos nós estamos sempre em dívida. O nosso emocional está sempre nos cobrando uma conta que a gente não tem. Uma conversa com alguém, uma discussão ao telefone, algo que você não programou, você não tinha aquilo para gastar. É por isso que a gente vive esgotado. Nós somos uma geração esgotada. Esgotamento é diferente de cansaço, você precisa saber disso. O cansaço é físico. Se você está só cansado, e se você descansa, resolve. Se você está esgotado, eu posso te dar uma passagem para Maldivas, com tudo pago, meu irmão. Pra você ficar lá uma semana, você vai ficar esgotado na Maldivas. Por quê? Porque o esgotamento é emocional. A sua emoção cansa. E é justamente isso que a verdade bíblica quer evitar. Quando Paulo fala, não conforma, ele está dizendo, você precisa eliminar aquilo que te esgota. E biblicamente eu vou falar de 3 coisas que se você vive, você está esgotado. A primeira delas, meu irmão, que você se conformar, você vive esgotado, é a reclamação. Você erra de reclamar, não precisa responder não. Você sabe qual é o maior problema da reclamação? É que ela é contagiosa. Fica perto de um reclamão para você ver, meu irmão. Rapidinho você está reclamando também. Você está aqui hoje, você está de boa. Aí vem alguém e fala, nossa, mas está um calor nessa igreja. Você fala, nossa, é mesmo? Tá calor mesmo. Aí vem outro e fala, não, mas o ar-condicionado está só em cima. Você pensa, nossa, é mesmo, hein? É mesmo. Porque quem reclama de tudo. Já viu? Tá calor, reclama. Tá frio, reclama. O culto dura muito, reclama. O culto é curto, reclama. Cantou, reclama. Cantou muito, reclama. Reclama se está chovendo, reclama que o sol está quente. Reclama se alguém falou com você, reclama se não falou com você. Reclama se você tem muito contato, se o grupo fala muito, reclama se o grupo está calado. A reclamação é um ponto de esgotamento.
Gente que tem padrão de reclamação vive esgotado. Por quê? Porque conforma. O padrão de Cristo, meu irmão, é contentamento. É o oposto da reclamação. Eu vou só te falar como a reclamação é séria, como Deus não gosta da reclamação. A Bíblia conta a história de um povo que saiu do Egito rumo a uma terra chamada Canaã. E esse povo teve que atravessar um deserto. E esse povo ficou lá, você deve saber dessa história. Quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Escute, geograficamente, a saída do Egito até a chegada em Canaã, passando pelo Jordão, dava para fazer em 14 dias. Esse contexto, esse percurso, dava para ser feito em 14 dias. Agora escute, sabe esse povo que ficou lá 40 anos? Esse povo foi o povo que tinha ficado 400 anos escravo do Egito, até Deus levantar Moisés. Deus levanta Moisés como líder do povo. Moisés vai a Faraó e fala, é para deixar o povo ir. Deixa, não deixa, deixa, não deixa. Deus envia 10 pragas. Quando Deus vai enviando praga, esse povo era livre das pragas. O povo egito abria a torneira, saía da água deles sangue. O povo de Deus abria a torneira, saía da água deles água. E foi assim com todas as pragas, até a morte dos primogênitos. Nenhum dos povos de Deus sofreu. Esse povo sai do Egito. Depois não estava bom não. Eles foram para em frente ao Mar Vermelho. Moisés levanta um cajado e Deus abre o mar. E esse povo passa a pés limpos. Mas não era só isso, era deserto, meu irmão. E a Bíblia diz que Deus mandava nuvem para que eles não ficassem com muito calor durante o dia. E Deus também mandava uma coluna de fogo para que eles não morressem de frio à noite. Porque se você conhece deserto é assim, é 50 graus durante o dia, mas é menos 10 durante a noite. E Deus sustentava aquele povo. Mas não era só isso. A Bíblia conta que os sapatos deles não envelheciam. A Bíblia também diz que as roupas dele não desgastavam. A Bíblia diz que Deus enviava uma comida diária para eles, sem eles precisar plantar, cultivar nada, chamava maná. E sabe o que acontecia, meu irmão? Esse povo reclamava. Esse povo que viu Deus fazer tudo isso, murmura, reclama, contende, faz bezerro, faz peteco. Deus olha e fala, deve estar com energia emocional sobrando. Fica aí 40 anos. Fica aí. Sabe o que eu quero que você entenda? A reclamação te esgota. Adoece as suas emoções. É o avesso de uma vida não conformada. Uma vida que não... É o avesso de uma vida conformada. Uma vida que não conforma com o mundo. É uma vida que vive em contentamento. O contentamento é fruto da gratidão. A gratidão é uma coisa tão séria, querido. Toda semana, quando eu abro caixinha, lá no meu Instagram, aparece essa pergunta, toda semana, pastora, como descobrir o propósito de Deus para a minha vida? E eu fico pensando que às vezes quem pergunta isso, acredita que Deus é um cara brincalhão, que tem prazer em esconder coisas. Então a pessoa precisa de um grande negócio para descobrir a vontade de Deus. E aí Deus fica lá, vamos ver se ele descobre a minha vontade. Querido, esse não é o nosso Deus. Pode ficar tranquilo, Deus não tem vontade oculta para você. Ele não fez um quebra-cabeça para você desvendar. A vontade dele para a sua vida foi toda revelada na Escritura. Você precisa conhecer a Bíblia. Agora, tem uma coisa que se você que está aqui hoje não sabe nada sobre o que Deus tem para a sua vida, eu quero te falar uma coisa que você vai sair daqui sabendo. A Bíblia fala assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Começa agradecendo. Começa gerando contentamento. O que eu quero que você entenda é que a ausência de contentamento, que chama reclamação, é uma conformidade com esse mundo que adoece a sua emoção. Eu quero falar de um outro ponto de esgotamento. Eu te disse que são mais de 20, eu vou falar de 3 muito rápido. O segundo é o que a gente chama de passado como estilo de vida. Isso esgota. Você conhece alguém que mora no passado? Pode ser um passado bom também, porque o que aprisiona não é só o passado ruim. Tem gente que é saudosista, conhece? Ai, bom mesmo era naquele tempo. Ai, saudade eu tenho daquela época. Não, a igreja de hoje não presta não. A igreja daquele tempo que ficava cantando. Ô, meu irmão, entende algo na autoridade do poder do nome de Jesus. O melhor dia da sua vida não é aquele que você já viveu. Já conhece gente assim? O melhor dia da minha vida foi o dia que eu casei. O melhor dia da minha vida foi o dia que meus filhos nasceram. Amém. Todos esses dias foram bênção. Mas escute, o melhor dia da sua vida é hoje. Ei, querido, você está vivo. Deus te deu fôlego de vida, a misericórdia renovada.
Você está aqui, podendo falar, o Senhor renovando a sua força. O melhor dia da nossa vida é hoje. Quem mora no passado adoece. Está conformado, está dentro de uma forma, dentro de um molde, valorizando aquilo que Deus diz. Ei, não que você já alcançou, tenha obtido a perfeição, mas uma coisa você tem que fazer, deixando para trás a coisa que para trás fica, você avança para aquelas que diante de você estão. Quem mora no passado adoece, aprisiona as emoções, angustia a alma, tem dores no corpo. Terceiro e último ponto de esgotamento que eu quero te dizer, se você não quer ser conformado com o mundo, além de parar de reclamar, além de sair do passado, outra coisa que adoece, e a nossa geração tem feito isso de forma muito competente, viver a vida alheia. Conhece alguém que faz isso? Poucas coisas são tão adoecedoras emocionalmente do que a comparação, do que a preocupação com a vida do outro, do que a crença naquilo que acontece lá na internet. Você olha para a sua vida e acha ela uma droga. A nossa geração nunca foi, só para você ter uma ideia de dados, o Brasil é o país do mundo que mais utiliza a rede social. E não coincidentemente, é o país do mundo, é o primeiro lugar do mundo no ranking de ansiedade. Nós somos o povo mais ansioso da terra. Você já tentou terminar o seu feed? Você pode seguir só 5 pessoas, meu irmão. Tenta terminar seu feed. Ele não acaba nunca. Feed no Instagram, né? Aquele trem que vai aparecendo para você assim, e vai aparecendo, e vai aparecendo, e vai aparecendo. Não tem nada mais gerador de ansiedade do que um trem que não acaba. Eu não estou falando que é só isso, mas eu estou dizendo que nós somos especialistas em viver a vida alheia. É desde um zelo exacerbado, é outra coisa que esse tempo respondendo caixinha me traz. Pastora, minha irmã está vivendo uma história assim, assim, a pessoa narra uma história da irmã dela. Como eu posso ajudar? Geralmente eu volto lá e falo, primeira coisa, 01, a sua irmã te pediu ajuda? Ela veio em você e falou, ô fulana, está sofrendo tanto, me ajuda. Mas tem gente que é tão incompetente em cuidar da própria vida, que está sempre identificando o problema na vida dos outros e querendo ajudar a vida do outro. Meu irmão, isso te adoece. Isso rouba a sua paz. Cuidar da sua vidinha já dá um trabalhão, acredite nisso. Transformar a sua mente já dá um trabalhão. Se você passou da fase de adolescência, você já tem um monte de coisa para alinhar. O que foi bom, o que não foi, o que você projeta, as dores, as suas ausências, aquilo que você teve falta. Só que é muito mais fácil deixar de olhar para mim e olhar para o outro do que ter que lidar com as mazelas que eu encontro. Mas eu quero te dizer que a proposta de Paulo é exatamente o contrário. Para não se conformar, você precisa transformar. E eu só transformo aquilo que eu reconheço que preciso. Ninguém transforma se não acha necessidade. Viver a vida alheia te adoece. É posição de conformado. Paulo dá uma ordem, não vos conformeis. Se você quer ter saúde mental, meu irmão, aprenda a acabar com os pontos de esgotamento. Pelo menos esses 3. Minimize a sua reclamação. Pare de morar no passado. E aprenda a não viver a vida dos outros para viver a sua. Mas Paulo continua, e em segundo lugar, olhando só para o versículo 2, ele vai dizer assim, parte B do versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em primeiro lugar, eu disse para você que precisa ter uma renovação de mente. Em segundo lugar, uma não conformidade com esse padrão. Escute. Você e eu que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e Paulo já começa o versículo 1 lembrando isso, estávamos perdidos, mas Deus nos achou. Você pode dizer amém? Amém. Deus te achou, querido, você estava perdido. Mas você não estava só perdido não, você estava sujo, e Ele te lavou. Mas você não estava só sujo e perdido, você também estava escravo, e Ele te libertou. Tem até uma música que a gente canta aqui. Eu não sou mais escravo do medo. Por quê? Eu sou filho de Deus. É isso. Antes não era só o medo que te escravizava, não. Era um monte de outras coisas. A gente estava condenado e Ele nos justificou. A gente estava morto e Ele nos deu vida. E tudo isso é uma expressão de misericórdia.
Quando ele fala, você precisa renovar, a ideia que Paulo queria que esse povo não perdesse de vista é que nós somos alcançados por uma misericórdia. Ele nos mudou, ele nos limpou, ele nos lavou, ele nos libertou, ele nos justificou e nos deu vida. E agora, o mínimo que eu preciso fazer é tirar o valor do mundo e transformar a minha história, a minha mente, consequentemente o meu destino, à luz da palavra de Deus. Escute, os valores do mundo, se você está moldado nele, eles vão atuar para te distanciar da palavra de Deus. Não se engane. Não há como casar aquilo que para o mundo tem valor para aquilo que Deus tem valor. Se você conhece o Sermão da Montanha, você vai entender isso. Jesus reúne os seus discípulos e ele começa a dar uma aula para eles sobre felicidade. E lá, de forma totalmente antagônica, ele vai trazer o avesso daquilo que o mundo fala que é felicidade. Ele vai falar, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E Jesus vai apresentar para eles um evangelho de ponta cabeça. É essa a proposta de Paulo aqui. Se você quer ter saúde mental, meu irmão, você precisa olhar para aquilo que o mundo te traz e distanciar. Antes ele fala, não coloca seu pé nessa forma, não entra nesse esquema, não deixa o mundo formatar sua cabeça. Esse mundo não tem verdade relativa, tudo não tem verdade absoluta, tudo nele é relativo, tudo é convencional. Se você liga a televisão, você fica chocado com a forma como eles fazem apologia ao erro, ao pecado, ao vício, a todo tipo de deturpação sexual. E a ideia que a gente tem é que quanto mais uma pessoa faz apologia a isso, mais famosa ela se torna. É bizarro ver como é que o diabo não está com vergonha mais. Já viu? As coisas que ele fala na boca das pessoas, na vida das pessoas, nas entrevistas dos artistas. Você fala, não é possível, essa pessoa não falou isso. Ela não teve coragem de assumir isso. E às vezes a impressão que a gente tem é que quanto mais degradante a situação é, mais as pessoas aplaudem. O que eu quero que você entenda é que a gente não está falando aqui só de não tolerar erro. Eu estou falando de inverter valores e de como isso te adoece. Como as suas emoções gritam. Isaías 5:20 diz assim, ó, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Para enfatizar essa mensagem do apóstolo aos gentios, Paulo está dizendo, não se conforme, não pensa com a cabeça deles. Ei, meu irmão, entenda algo, a palavra de Deus não muda, e é ela que é o alívio para a sua alma, ela é o escape, ela é o jeito de ordenar suas emoções, ela é a busca por saúde mental, ela é o renovo que te dá segurança. O que é certo para a palavra de Deus ontem é certo hoje, e o que era errado ontem continua sendo errado hoje. A palavra não se adequa, ela não se curva à cultura, ela continua a mesma, ela pontua que a transformação da mente só acontece através da leitura bíblica, e é isso que a gente chama de santificação. E quanto mais santificado alguém é, mais emocionalmente saudável ele se torna. Porque a santificação é justamente o processo de mudança, de abandono das coisas passadas, do ressignificar das coisas. Você acabou de cantar aqui, ó. Oh, ele me amou, ele me ama. Eu sei que dependendo da vivência emocional que você teve, é até difícil falar, mas Deus me ama como? Se ele fez minha mãe me abandonar. Deus me ama como? Se eu sofri um abuso. Deus me ama como? Se eu já tive esse nível de perda. Só que o que Paulo está dizendo é, vem cá, ô povo de Roma, vocês que agora são crentes, agora vocês vão olhar para toda a história emocional de vocês de outro jeito. E nesse jeito que você olha, primeiro você não se conforma, o seu valor não é o do mundo, não é parecido, não é o jeitinho deles. Segundo, você vai transformar a sua própria história. Você vai entender que mesmo não tendo tido tudo que você gostaria, que mesmo tendo passado por dores que você não esperava, ou por mais que você tenha sido marcado, não há dor, querido, que não possa ser curada aos pés de Jesus. Não há doença emocional, não há anseio, medo, insegurança, incerteza, insônia, decepção, humilhação, traição, abandono, rejeição, adultério, que não seja curado pelo poder do nome de Jesus. E quanto mais alguém investe na sua santificação, mais o jeito de olhar para a vida se torna o jeito de Cristo. E aí eu vou sendo curada,
eu vou sendo curada. Sara é um milagre instantâneo? Não! É um processo diário. Hoje mais curada que ontem, amanhã mais curada que hoje, e assim nós estamos caminhando rumo a essa vontade que é boa, rumo a essa vontade que é perfeita, rumo a essa vontade que é agradável. O passo natural aqui é a compreensão do propósito de Deus. Conhecer a vontade de Deus é consequência do estilo de vida. Quando você tem o seu corpo consagrado, quando você tem a sua mente transformada, naturalmente Deus tira a venda dos seus olhos. Ele tira uma névoa escura que antes te assombrava. E Ele te chama para dizer: filho, a minha vontade é para você estar nisso, isso. Meu irmão, quanto mais perto de Deus você está, melhor você percebe o propósito que Ele tem para a sua vida. E quanto mais o propósito eu vivo, menos tempo para perder com ressentimentos eu possuo. Foi a canção quem disse também. Não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando lembro que Ele me ama. Paulo termina o versículo, e eu também, quando ele vai dizer: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação da mente acontece por meio da renovação. Eu te disse que a palavra transformação, ela está aqui como característica verbal, tem duas características verbais importantes. Primeiro está no imperativo, segundo está no presente contínuo. Mas a palavra transformação aqui no grego, metamorfo, é a mesma palavra usada para descrever a transfiguração de Jesus, o tanto que essa palavra é pesada. Quando Jesus foi transfigurado no Monte das Oliveiras, a palavra usada foi metamorfo, a mesma palavra do grego aqui para transformação. Ou seja, a verdadeira transformação cristã não é uma questão de comportamento, mas é uma questão de essência. Você entende isso? Quando a sua mente é transformada, o seu comportamento muda. Tem um teólogo que escreve um livro para educação de filhos, que eu indico muito, que ele vai falar justamente sobre isso, da importância de pais darem educação ou disciplinarem os seus filhos com uma direção do coração, não ao comportamento. Por quê? Porque se eu não direciono a disciplina que eu conduzo o meu filho para o coraçãozinho dele, mas só para o comportamento, ele vai fazer aquilo que eu quero que ele faça só na minha frente, só porque ele não quer ser punido de alguma forma, castigo ou outra coisa. Mas quando ele estiver distante de mim, ele vai fazer. Por quê? Porque a educação não alcançou o coração, alcançou só o comportamento. A mesma ideia de transformação aqui. Querido, Deus conhece a sua essência. E quando a sua alma é transformada, o seu comportamento é mudado, mas o contrário também é verdadeiro. Você conhece crente? Filho, o crente é velho, tem 30 anos de crente. E aí alguém olha para a pessoa e fala: fulano é crente? Mas fulano fofoca. Mas fulano compra e não paga. Mas fulano tem nome sujo. Mas fulano fala mal dos outros. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Eu até escutei falar que é crente, mas não noto no comportamento que é. E meu irmão, quem não mudou o comportamento é porque nunca mudou a mente. Agora o contrário é verdadeiro. Quando a minha mente muda, o meu comportamento muda. Mente é alma. Alma é o lugar onde as emoções moram. Satanás luta pela sua alma porque ele sabe que se ele deixar você ser conduzido por ela, ele te afasta da alegria da salvação e te afasta da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Uma pessoa emocionalmente doente, com emoções vulneráveis, é alguém que não consegue ver o brilho de Deus, a ação de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus, não consegue ser grato a Deus, porque está lamentando a sua própria história. Hoje é dia de decisão. Nós estamos no 5º dia de campanha. E você que está conosco tem visto que a gente está tratando cada dia uma área. Já falamos sobre o peso das suas responsabilidades, já falamos sobre mudança de relacionamento, já falamos sobre dinheiro, já falamos sobre a decisão da oração, e hoje eu quero te dizer que você precisa tomar uma decisão sobre a sua alma. Como andam as suas emoções? Paulo dá uma ordem aqui. Precisa ser transformado. Timothy Keller fala uma frase interessante. Ele fala que a transformação pela renovação da mente é uma reorientação completa de vida, onde a mente e o coração estão voltados para Deus. Para onde estão voltadas suas emoções, meu irmão? A história da sua vida. Os seus traumas, os seus temores, as suas dores.
O Senhor te chama para voltar para Ele, para depositar no colo dEle, para levar até a cruz. Ele te chama a fazer a sua parte, tendo a convicção de que Ele nunca falhará em fazer a dEle. Existe uma vontade boa, existe uma vontade perfeita, existe uma vontade agradável te esperando. O seu papel, não se conformar. E eu quero te encorajar a fazer isso minando os pontos de esgotamento. Para de reclamar, sai do passado e deixa de viver a vida alheia. Quando você não se conforma, mas está em constante transformação, você está no processo, o Senhor entra com provisão. Ele traz alívio para a sua alma, Ele ressignifica o seu passado, Ele te dá aquilo que te foi roubado, Ele traz alívio para a sua dor, porque a Bíblia diz que o Deus que fez a ferida é o Deus que sara a ferida. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que há bálsamo em Gileade, há alívio em Gileade, há remédio em Gileade. E esse Gileade está aqui. E nós queremos orar por você. Nós queremos nessa noite orar por você. Já quero chamar o pastor Célio aqui.